Eu chamo agora o professor Alcides Gussi, do mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, coordenador desse mestrado, que vai falar sobre a experiência do mestrado. Bom dia a todos. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite, na verdade agradecer mais que isso o tempo de convivência que eu, representando o mestrado em Avaliação de Políticas Públicas, o MAP, tive a oportunidade de ter aqui como comitê gestor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Foi um espaço bastante rico, um espaço de troca de experiências, enfim, que é a proposta da própria rede. E eu aprendi muito. É sempre muito gratificante e eu acredito muito, eu vou dizer, a respeito do mestrado, que é uma nossa proposta, que a academia saia dos seus muros e encontre os outros parceiros. A Paula estava falando, eu acho que a nossa perspectiva é essa, né? E eu acredito que, por outro lado, a academia, ontem se falou, desde o Indran, colocou a necessidade da academia estar reforçando por meio de pesquisas e uma certa independência no tocante às avaliações, né? Eu acredito que a academia tem uma especificidade porque ela investiga, ela faz pesquisa avaliativa, esse é o nosso propósito, e, ao mesmo tempo, ela promove uma reflexão epistemológica acerca da avaliação de políticas públicas, das implicações éticas, das implicações políticas de uma avaliação, sempre pensando as interações e a interface entre o Estado e a sociedade civil. Desse modo, eu acredito que a academia tem um papel importante a cumprir. Ontem a Tereza Penafirme também abordou essa questão da universidade, que faz a sua autoavaliação para poder avaliar os outros. Eu acho que também é importante esse aspecto. Finalmente, antes de dizer, eu tentei responder a pergunta. A pergunta é quais são os caminhos de formação profissional na área de avaliação, sobretudo a nossa avaliação de políticas públicas. O mestrado em avaliação de políticas públicas é um caminho. Na verdade, não é um caminho que se conduz desde sempre da mesma forma. Como todo caminho, ele se faz ao se caminhar. Na verdade, nós temos 10 anos de experiência e, nesses 10 anos, a nossa proposta investigativa tem sido firmada com uma proposta de avaliação, com uma perspectiva de avaliação, que vai se consumindo a cada dissertação de mestrado que é produzida. Eu vou falar já a respeito disso. Então, na verdade, se trata, como deve ser realmente na universidade, uma proposta, uma agenda sempre em construção. E, é claro, em construção com os outros atores sociais que estão envolvidos na avaliação. Deixa eu só. Pronto. Então, na verdade, eu preparei minha apresentação pensando em abordar com vocês, primeiro, a estrutura e o funcionamento, rapidamente, do mestrado. Segundo, alguns resultados que nós temos obtido ao longo desses anos. E, finalmente, algumas considerações gerais. Bem, o mestrado ele foi criado no ano 2000. Ele foi criado com uma especificidade muito grande. Ele foi demandado pela própria reitoria, à época, em articulação com o Banco do Nordeste e também a Casa Civil da Presidência, porque havia uma necessidade, advinda até do governo da época, em pensar a formação em avaliação. O reitor, na época, o professor Roberto Cláudio, assumiu era inédito, era um ineditismo. O mestrado ele foi pioneiro na área de avaliação em políticas públicas. Na época, o reitor Roberto Cláudio assumiu essa incumbência no Ceará, na Universidade Federal do Ceará.
né, com todas as dificuldades. Então, haja vista que o mestrado ele se constituiu inicialmente como um mestrado profissional, que era uma coisa nova também. O mestrado profissional, ele, na verdade, titula igual ao mestrado stricto sensu, igual ao mestrado acadêmico. No entanto, ele é vinculado aos profissionais que já estão no mercado, quer dizer, o público-alvo dele é diferente. E, na verdade, o que a gente queria atingir desde sempre, né, o curso era os gestores públicos que estão envolvidos com as políticas públicas e que vão à universidade avaliar as políticas públicas que eles estão envolvidos. Na verdade, o curso é reconhecido pela CAPES em 2004 e estamos no comitê, também somos avaliados, todo mestrado é avaliado. Estamos no comitê multidisciplinar da CAPES. Qual é o nosso objetivo? Então, o objetivo geral do MAP é formar profissionais dotando-os de instrumental teórico-metodológico, instrumental que vise a promoção do desenvolvimento. Então, desde sempre, a ideia de pensar a avaliação atrelada a políticas de desenvolvimento, sobretudo da região Nordeste, é uma vocação do próprio mestrado. Então, veja, é importante frisar, dotando-os de instrumental teórico metodológico, essa é a ideia. É pensar, fazer avaliação, mas pensar acerca da avaliação. E aí, nesse sentido, nós temos objetivos específicos, como propiciar e difundir os conhecimentos teóricos e metodológicos no campo da avaliação, intervir na própria dinâmica da avaliação, entre Estado e sociedade civil, priorizar a pesquisa acadêmica. Na verdade, constituímos um grupo de pesquisa, na verdade, linhas de pesquisa que se inserem por meio das próprias dissertações dos alunos, viabilizar a interdisciplinaridade, essa é a nossa chave, né? Depois eu vou falar melhor a respeito disso. Construir um centro de produção de pesquisa que seja referência na área de avaliação e, finalmente, formar avaliadores com perfil técnico e analítico para uma avaliação qualificada e multidisciplinar nos diversos campos de atuação, nos órgãos federais, estatais, municipais, nas fundações, empresas e organizações não governamentais. Atualmente, nós temos em desenvolvimento 3 linhas de pesquisa. Na verdade, essas linhas de pesquisa elas se cruzam, já que o escopo do mestrado é interdisciplinar, também os alunos eles perpassam por várias perspectivas de pesquisa avaliativa para fazer a avaliação da própria política que eles lidam. Nós temos 3 linhas de pesquisa: desenho de políticas públicas e mudanças sociais e políticas públicas, território e cultura. A primeira linha ela é mais focada para pensar a avaliação do desenho da política. A segunda é pensar em efetividade e impacto em determinadas áreas, sobretudo infraestrutura, desenvolvimento, geração de trabalho, emprego, renda, seguridade social. E a terceira linha é pensar a avaliação de impacto sobre territórios, reconfiguração de identidades sociais, transposição e deslocamentos de população, políticas urbanas. Eu quero chamar a atenção um pouco a respeito do nosso corpo docente. Atualmente somos 16 professores. Eu chamei já a atenção na questão da interdisciplinariedade. Nós acreditamos que a avaliação de políticas públicas é um campo essencialmente interdisciplinar. Então, nós prezamos para que o nosso corpo docente tenha, na hora de compor o corpo docente e o ingresso dos professores, tenha inúmeras formações. Então, veja, eu coloquei um gráfico aí, não dá nem para quantificar, porque nós temos, na verdade, uma participação de cientistas sociais muito grande, economistas, mas, veja,
temos outras áreas: história, geografia, filosofia, estatística, serviço social, pedagogia. Esses professores, por outro lado, uma marca do corpo docente é que eles têm essa formação, mas eles têm uma titulação já interdisciplinar. Ou seja, é o professor da economia que foi fazer o doutorado ou PhD nas ciências sociais, na sociologia. Então, ele já passa, na sua trajetória acadêmica, por várias disciplinas. A tal ponto que recém-ingressou uma professora, só para vocês terem uma ideia, ela é socióloga e, ao mesmo tempo, cantora lírica, ela fez música. Por quê? Porque nós temos uma demanda de avaliação de políticas na área de cultura e arte, que a gente está colocando como linha também, para pensar cultura, arte e desenvolvimento. A estrutura curricular, eu não vou me deter muito a respeito, mas vocês podem consultar no site, mas só para dizer que nós temos núcleos, um núcleo básico, que a gente chama, que são de disciplinas de formação, e um núcleo setorial, que atende, porque as turmas elas vão se formando e, às vezes, se concentram em determinados setores de saúde, setores de educação. E nós temos disciplinas que vão cumprir esses requisitos de estar agregando esses profissionais ligados a um determinado setor da política. Eu só queria chamar um pouco de atenção que quase 30% da nossa estrutura curricular é composta por disciplinas na área de metodologia. E aí, como vocês podem ver, tem uma disciplina que é metodologia e análise quanti-qualitativa. Viu, Paula? Porque você não tem essa separação, você já faz a articulação entre o quanti e quali na própria disciplina, no desenvolvimento da disciplina. E, de fato, as disciplinas elas são ministradas não por um único professor, são seminários com vários professores de várias áreas, os professores discutem as disciplinas interdisciplinariamente, isso é importante, constroem as ementas, tentando dar conta daquilo que a gente chama de uma visão interdisciplinar no campo da própria avaliação. Também, isso é importante frisar, constituímos no mestrado um núcleo de pesquisa. Na verdade, pós-graduação tem que ter pesquisa e constituímos um núcleo de pesquisa, o NUMAP, que é o núcleo de pesquisas interdisciplinares na área de avaliação. Qual é o objetivo do NUMAP? É agenciar o desenvolvimento das pesquisas dos alunos e também de pesquisas, claro, evidentemente, dos professores, mas também pesquisas avaliativas demandadas pela própria sociedade. Eu quero chamar a atenção também, para garantir a interdisciplinaridade, o núcleo de pesquisa ele se constitui em projetos temáticos de pesquisa. Ou seja, nós organizamos os alunos em grupos de pesquisa por similaridades temáticas. Então, grupos na área de educação, de saúde, que se integram entre si com seus projetos individuais, mas tentando articular os seus projetos em grupos de pesquisa. E esses grupos de pesquisa, por sua vez, coordenados por professores, eles transitam, os coordenadores transitam entre si, tentando agenciar, digamos assim, núcleos para pensar a avaliação de políticas, claro, sobretudo no Ceará, que é onde é o nosso locus de investigação. Bem, vou mostrar alguns resultados para vocês que a gente tem trabalhado. A formação inicial dos alunos é interessante. Os alunos têm um ritual de passagem no MAP, porque eles vêm de áreas disciplinares completamente distintas, assim como os professores. Mas eles têm uma característica
comum, quer dizer, nós temos economistas entre os alunos, nós temos até médicos e pedagogos, assistentes sociais e por aí vai. Mas grande parte dos alunos são gestores públicos. Trabalham na administração pública, seja na prefeitura ou na Secretaria do Estado. E também no Banco do Nordeste. Ontem o Marcos Falcão, do Banco do Nordeste, falava que o MAP teve a oportunidade de formar 22 mestres em avaliação, 22 avaliadores, grande parte deles hoje trabalha no núcleo de avaliação do Banco do Nordeste. Vocês podem ver aí, tem predominantemente da Prefeitura, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria do Planejamento, Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, sobretudo a Secretaria de Educação, e a UFT, a Universidade Federal do Tocantins, fez um acordo conosco há 3 anos. Nós formamos técnicos da universidade na área de políticas de educação superior. Vocês podem ver, entre 2005 e 2011, nós estamos agora começando a 7ª turma. Nós formamos entre 25 e 30 alunos a cada turma, na verdade, dissertações defendidas, tem um crescente dessas dissertações. Nós esperamos, nos próximos 3 anos, fecharmos 30 dissertações. Essas dissertações estão todas no site, que vocês vão poder ver. Essas dissertações elas estão ancoradas nas linhas de pesquisa, mas, majoritariamente, elas estão na área de mudanças sociais, também, em parte, na área de desenho e um pouco menos na área de políticas públicas e territórios. As temáticas das dissertações, elas envolvem, só para... A gente está fazendo compilação, está fazendo avaliação das nossas avaliações, já, das nossas pesquisas avaliativas. Uma grande parte dos eixos temáticos diz respeito a desenvolvimento. Essa é também a perspectiva do Banco do Nordeste, e aí políticas de desenvolvimento associada à avaliação. Também na área de educação, na área de geração de trabalho e emprego, que também é muito